Isto impõe, obviamente, uma unidade de todas as forças democráticas e patrióticas. E é aquilo porque o PCTP e o MPP se têm batido, em particular há 3 anos para cá, continuamente a defender isso. Ou seja, a política que está a ser seguida é a política do grande capital imperialista germânico. Os operários, só por si, não têm força para derrubar um governo desses neste momento. É preciso uma unidade de classes entre os operários e os setores intermédios, enfim, na linguagem não marxista chama-se a classe média, nós chamamos a pequena burguesia, até certos setores da média burguesia, democratas e patriotas, que amam suficientemente o seu país para não o querer ver vendido como está a ser hoje e completamente destruído. Esta aliança não é uma soma aritmética de partidos. Esta aliança é uma coisa muito mais ampla do que isso. Esta aliança significa uma aliança de partidos, sindicatos, personalidades, associações cívicas. A Associação Abril tem perfeito lugar nessa ideia da unidade das forças democráticas e patrióticas, que lute pelo derrubamento deste governo, que é de facto um governo de vende-pátria, é um governo de traidores, que vai destruir completamente o país. Não se esqueçam do seguinte, já agora, como é óbvio, todas as medidas que têm sido tomadas não resolvem problema nenhum, ao contrário da propaganda oficial, e só a agravam. Estes senhores ainda não revelaram qual foi a carta que escreveram ao FMI com as medidas para se comprometerem a pagar os juros que têm de ser pagos este ano, mais o déficit que entretanto se agravou. Mas que são medidas ainda piores do que aquelas que já foram aprovadas até agora. E, portanto, partidos, quando fizeram a campanha eleitoral, juraram e trijuraram, que estava absolutamente fora de causa, roubar o subsídio de férias e de Natal aos trabalhadores, aos pensionistas, e aumento de impostos nem pensar. Eles não têm outra saída, dentro desta lógica de pertença ao euro, não há saída. Porque as únicas medidas que se têm, mantendo-se o país cada vez mais endividado, é nós temos que diminuir as despesas e aumentar as receitas. Então o que é que eles acham que é aumentar as receitas? Aumentar os impostos. Sobre quem? Sobre quem trabalha. O IRS. Quanto ao IRC, o PSD e o CDS, com a concordância do PS, deve ser dito, até acordou em baixar 2 pontos percentuais. E diminuir as receitas, diminuir as despesas. Peço desculpa, o que é diminuir as despesas? Diminuir as despesas é cortar na saúde, é cortar na educação, não é cortar nos swapos, não é cortar nas PPP, não é cortar nos buracos do BPN ou do BPP. É cortar naquilo que são os direitos sociais fundamentais das pessoas. Portanto, isto não tem saída. E quanto mais dias, horas, minutos, segundos passam, a situação do país e de cada um de nós se agrava. Portanto, é uma emergência nacional correr com este governo. E ele não sai de lá por sua espontânea vontade, nem por iniciativa do Presidente da República, conforme a gente também já verificou. E, portanto, essa unidade, todas as forças democráticas e patrióticas, neste sentido amplo, com um programa que é um programa que rejeita a política da Troika, que sustenta a saída do euro como instrumento fundamental da recuperação da liberdade e da independência nacional, que contém um programa de desenvolvimento da economia nacional, apoiando-se naquilo que são as nossas grandes vantagens de partida. Essa tarefa é uma tarefa a que todos os democratas e patriotas se devem lançar quanto antes. E, por isso, quando se pôs a hipótese de vir cá falar, e a escolha do tema, peço desculpa que é assim um tema um bocado longo, é um dos meus defeitos, assim, às vezes temas, quando chegam ao fim nem sequer se sabe ainda bem, já bem qual é a primeira palavra do tema, mas quando se diz a saída do euro, um imperativo de liberdade para o povo, de democracia, porque nós o que estamos a assistir é à imposição de uma ditadura. E reparem, eu peço imensa desculpa pelo entusiasmo, e não, as pessoas que porventura divisam de mim não levem a mal, eu às vezes parece que estou até zangado, mas é o entusiasmo e a convicção com que defendo as coisas. Reparem, nós estamos a assistir hoje a uma lógica que quem conhece as coisas tem, aliás, a obrigação de a estudar e de a transmitir, que é uma lógica típica dos sistemas fascistas e nazis, que é a lógica de que os fins justificam os meios.
A lógica de que o que é diferente é para abater. A lógica de que o que não corresponde àquilo que é definido como um ideal, portanto, o doente, o deficiente, o idoso, é algo imprestável que deve ser abatido. E dirão, está a exagerar? Não está. Quando os senhores ouvem uma dirigente política que até aparece na televisão, até às vezes a dizer coisas que até parece da chamada oposição parlamentar. Estou-me a referir à doutora Manuel Ferreira Leite, como é óbvio. Eu não mando dizer por ninguém, digo eu. A insinuar a ideia de que talvez se não justifique fazer a hemodiálise aos cidadãos com mais de 70 anos, o que se está a defender é a eutanásia. E a ideia de que o desempregado é um inadaptado. Lembram-se do relva. E o ideal, o jovem empreendedor é aquele rapazinho que ele levava como o macaquinho do circo, com o caneco para levar as moedas, que defendia que os jovens só estão desempregados e a taxa de desemprego jovem qualificada é superior a 40%, porque eles não são empreendedores. E então uma das saídas era ir vender pipocas para as portas dos centros comerciais, recordam-se disso. Portanto, o desempregado é um inadaptado, um não empreendedor. O idoso anda aqui a ratar com o dinheiro das pensões, nunca mais morre. O jogo do conflito intergeracional, fazendo crer aos jovens, ou jogando nesse sentimento de que se eles têm dificuldades é que não há meios, estão a ser consumidos com pessoas que estão cá há meios. O diabo do velho nunca mais vai embora. E está aqui a receber uma pensão ou um complemento solidário para idosos. E esse dinheiro faz falta no outro lado. E, portanto, são coisas absolutamente nazis, que todos os dias são destiladas de uma forma científica, apresentados numa roupagem por ditos cientistas sociais, e designadamente economistas, da minha escola. Eu sou do Instituto Superior de Economia e Gestão, que produziu o maior alfobre de especialistas defensores destas ideias, que há memória nos últimos 20 ou 30 anos. E que apresentam com uma roupagem científica aquilo que não passa de teses absolutamente nazis. Qual é a diferença? Eu calo já. Qual é a diferença entre este tipo de concepções que diz, mas qual é o problema de chegar ao pé de uma pensão de uma pessoa que recebe 330 euros de pensão e que já não consegue comprar os medicamentos, e todas as pessoas que estão dentro desta sala, todas sem exceção, sabem perfeitamente que se forem a uma farmácia de um bairro da cidade, uma das coisas que as pessoas contam é a cena da pessoa de idade que chega lá e diz, olha, e quanto é que ficam os médicos? Tanto. Então se eu só levar estes 3, quanto é que ficam? Tanto. Então se forem só estes 2, tanto. E às vezes nenhum leva. A ideia de que se pode chegar a uma pensão destas, 330 euros, que foi atribuída ao fim de uma vida inteira de trabalho, foi um contrato que o Estado fez com aquela pessoa, que é em troca de contribuições ao longo de décadas e décadas, e pode unilateralmente mudar o contrato e dizer, agora já não recebes 330, vais receber 280 e ainda estás com muita sorte. Esta ideia é uma ideia fascista. É a ideia de que isso da certeza e segurança jurídica dos cidadãos, que é uma coisa que se diz está íntegro no Estado de Direito, isso não vale um caracol. E, portanto, é perfeitamente legítimo, os fins justificam os meios, chegar-se ao pé de uma pessoa dessas e tirar-lhe o pão da boca. E, portanto, é um imperativo de liberdade, é um imperativo de democracia e é um imperativo de independência nacional. E eu acho que, tenho dito isto muitas vezes, e repito aqui, era assim que eu queria acabar, aos Miguéis de Vasconcelos deve-se reservar o mesmo destino que os conjurados de 1640 reservaram. Vão juntamente com o armário pela janela fora. Obrigado.